Ela só queria um café. Mas quando a garçonete se aproximou, não foi o sorriso da jovem que chamou sua atenção. Foi o colar. Aquele colar. O mesmo que ela mandou gravar 22 anos atrás, no dia em que sua filha foi levada dos seus braços. Fique até o fim. Essa história vai provar que o amor sempre encontra o caminho de volta. Era uma terça-feira qualquer, pelo menos para quem olhava de fora. Mas para Helena Montes, nenhuma terça-feira era comum. Ela acordava sempre à mesma hora. Tomava o mesmo café preto e amargo. Entrava no mesmo carro preto com vidros escuros e passava os olhos, vazios, pelo mesmo caminho até o escritório no 42º andar do seu império hoteleiro. Era bilionária. Tinha tudo o que o mundo dizia que importava, mas não tinha paz. Helena era o retrato da elegância. Cabelos castanho escuros, presos num coque impecável, blazer bege claro, óculos escuros que escondiam mais do que os olhos. Aos 50 anos, sua presença era imponente. Sua ausência mais ainda. Naquela manhã, porém, algo a incomodava. Era como se o ar estivesse mais pesado, como se o silêncio dissesse algo, como se, por alguma razão que nem ela sabia explicar, precisasse sair da rota. Desceu do carro sem avisar ao motorista. Estavam passando por um bairro modesto, com prédios baixos, comércio simples, calçadas esburacadas. Um restaurante pequeno e familiar chamou sua atenção. Nenhum luxo, nenhuma pretensão. Só uma porta de vidro, uma placa desbotada e o cheiro forte de comida feita na hora. Ela entrou. O ambiente era acolhedor. Mesas de madeira gastas, toalhas floridas, talheres limpos, mas comuns. O som de talheres misturado ao burburinho suave de conversas descontraídas. Helena se sentou sozinha num canto. O garçom mais velho se aproximou, mas ela recusou com um gesto discreto. Foi quando ela apareceu. A garçonete. "Bom dia", disse a jovem com um sorriso suave. "Seja bem-vinda. Posso trazer o cardápio?" Helena assentiu sem falar. Seus olhos foram direto para o colar no pescoço da moça. Era simples. Uma correntinha dourada com um pingente pequeno, mas não era qualquer pingente. Era um nome, Sofia. Helena perdeu o ar. Seu mundo parou por 2 segundos. O tempo foi cruel. Congelou a imagem e descongelou lembranças. Imagens que ela tentou sepultar por 2 décadas. Ela conhecia aquele colar. Mais do que isso. Ela havia mandado fazê-lo 22 anos atrás. Ainda grávida, era um presente para a filha que nasceria. Um nome escolhido com amor. Sofia, por significar sabedoria, gravado com delicadeza. Uma peça única, artesanal. Tinha deixado o colar no bercinho do hospital, ao lado da filha recém-nascida. 2 dias depois, a criança havia desaparecido, sequestrada, sem rastros, sem testemunhas, sem explicação. Nunca mais a viu. "A senhora está bem?" perguntou a garçonete, inclinando-se levemente. "Posso pegar um copo de água?" Helena piscou, se recompondo. "Não, obrigada, só..." "Me distraí." A jovem sorriu como se estivesse acostumada a clientes introspectivos. "Se quiser, posso sugerir o prato do dia. É o preferido de quase todo mundo por aqui." "Pode ser", respondeu Helena, tentando manter o tom neutro. A garçonete anotou e se afastou, deixando no ar um perfume leve de sabonete floral e uma ternura que a bilionária não via há muito tempo. Helena não tirava os olhos do colar. Aquilo não podia ser coincidência. Mesmo modelo, mesmo nome, mesma idade aproximada da filha que teria hoje. Mas ao mesmo tempo, seria possível? A jovem se movia com leveza entre as mesas, equilibrando pratos e sorrisos. Tinha o tipo de beleza que não gritava. Cabelos castanhos claros presos num coque simples, rosto limpo, olhar doce. Havia algo nela que mexia com Helena. Não só o colar, mas a forma como se comportava, como oferecia atenção de verdade, mesmo na correria.
Quando ela voltou com o prato, Helena arriscou uma pergunta. Qual seu nome? Ana, respondeu a moça, sorrindo. Mas minha mãe me chama de Aninha até hoje. Helena assentiu, como se anotasse mentalmente. O nome era outro. Mas e o colar? E esse colar? Perguntou, tentando soar casual. É bonito, tem uma história. Ana tocou no pingente com os dedos de forma automática e respondeu com naturalidade. É meu xodó. Ganhei da minha mãe. Ela diz que era da família, que o nome era de alguém especial para ela. Sofia. Helena sentiu o estômago revirar. Engoliu seco, sorriu educadamente e fingiu que não doía. A comida à sua frente esfriava. O que era aquilo? Uma coincidência? Uma provocação do destino? Ou uma pista que ela esperou por mais de 20 anos? Pagou a conta em silêncio. Deixou gorjeta alta. Saiu do restaurante com o coração batendo como não batia há muito tempo. No carro, tirou os óculos escuros e chorou. Não de desespero, mas de confusão. Ali, no meio do nada, entre pratos simples e toalhas floridas, havia talvez uma resposta que a vida inteira negara, e tudo começou por causa de um colar. Helena Montes não dormiu naquela noite. Sentada em sua poltrona de veludo, com o rosto iluminado apenas pela chama bruxuleante da lareira, ela girava entre os dedos uma fotografia antiga e gasta. Nela, um bebê recém-nascido sorria sem dentes, usando o mesmo colar que agora brilhava no pescoço da garçonete. Um delicado pingente dourado, em forma de coração, com um nome gravado no centro, Sofia. Era impossível, mas também era impossível ignorar. Na manhã seguinte, Helena entrou no carro com um objetivo definido. Pediu ao motorista que a levasse novamente ao restaurante simples onde havia conhecido Ana. Pela janela, os arranha-céus passavam como vultos, mas dentro dela o tempo tinha parado. Chegando lá, ela respirou fundo. O lugar estava quase vazio, exceto por uma senhora tomando café no canto e um homem de boné lendo jornal. Ana estava ali, de uniforme, cabelos presos, expressão leve, postura serena. Servia às mesas com agilidade e gentileza. Não havia nada de grandioso naquela jovem, e ao mesmo tempo tudo nela pulsava de forma estranhamente familiar. Helena pediu um café e esperou. Quando Ana veio até sua mesa, as mãos de Helena tremeram levemente ao pegar a xícara. Você voltou, Ana comentou com um sorriso sincero. Posso saber o motivo da visita? Está tudo bem? Helena hesitou por um instante, mas disfarçou com um sorriso ensaiado. Sim, só fiquei com vontade de tomar café aqui novamente. Achei o ambiente agradável. Ana assentiu e se afastou, mas Helena não tirava os olhos do colar. O pingente balançava suavemente a cada passo da jovem, refletindo a luz da manhã. E cada reflexo parecia atravessar a armadura que ela construiu ao longo de 2 décadas de perdas e decepções. Naquela mesma tarde, de volta à mansão, Helena entrou no quarto que manteve fechado por mais de 20 anos. Era um cômodo impecável, intocado. Cortinas brancas, paredes em tons suaves, bichos de pelúcia cuidadosamente organizados na estante. Um berço branco com laços cor-de-rosa ainda ocupava o centro do espaço. Em cima dele, pendurado no móbile, o mesmo símbolo do colar, um pequeno coração dourado. Helena afagou o móbile com os dedos. Ele girou lentamente, produzindo uma melodia suave e triste. Aos pés do berço, ajoelhou-se. Chorou. De novo. Eu nunca parei de procurar, Sofia, nunca. Na cozinha, a governanta Lourdes, mulher que trabalhava com Helena desde os tempos do casamento, percebeu a movimentação. Quando Helena entrou, os olhos vermelhos, ela se aproximou com cuidado. A senhora entrou no quarto, não foi? Helena assentiu. Lourdes, preciso te mostrar uma coisa. Foram até o escritório. Helena pegou o porta-joias antigo onde guardava as réplicas do colar de Sofia.
Abriu com cuidado e mostrou o pingente original. Era isso que ela usava. A menina do restaurante, Ana, tem um colar idêntico, com o mesmo nome gravado. Lourdes cobriu a boca. Meu Deus, eu sei que parece loucura, mas não é. Lembra o que os médicos disseram? Que talvez ela estivesse viva em algum lugar. Eu vi nos olhos daquela menina, Lourdes. Ela tem algo meu. Eu senti. Lourdes engoliu seco. E o que pretende fazer? Descobrir, mas sem assustá-la. Ela não sabe. Talvez nem imagine. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ana caminhava de volta para casa. Era um pequeno apartamento, simples, mas arrumado. Lá morava com a mulher que ela sempre chamou de mãe, Dona Célia, uma costureira aposentada, de fala mansa e olhar inquieto. Naquela noite, enquanto lavava a louça do jantar, Ana comentou com leveza: hoje aquela mulher voltou no restaurante. Aquela que te falei, a elegante. Olhou de novo para o meu colar. Você lembra onde foi que conseguimos ele? Dona Célia deixou um prato escorregar por entre os dedos, que caiu com um estalo dentro da pia. O colar? Sim. O que você me deu quando eu era pequena. Aquele com o nome Sofia. Por que esse nome? Célia tentou sorrir, mas havia pânico em seus olhos. Ah, foi presente de uma amiga antiga. Acho que era o nome da filha dela. Achei bonito. Só isso. Ana franziu a testa. Mas você sempre me chamou de Ana. Claro, filha. É só um nome no colar. Nada demais. Mas enquanto dizia isso, Célia não encarava a filha. A mão tremia. E seu rosto estava mais pálido do que nunca. Ana ficou em silêncio. Mas algo dentro dela começava a desconfiar que havia muito mais por trás daquela história. Nos dias seguintes, Helena voltou mais vezes ao restaurante. Sentava no mesmo canto, observava. Trocava algumas palavras com Ana, perguntava da vida dela, do trabalho. Notava cada gesto, cada sorriso, e cada resposta de Ana só aumentava a suspeita. A jovem dizia que tinha 22 anos, que havia sido registrada em outra cidade, mas que os primeiros anos eram um pouco confusos, segundo a mãe. Dizia também que sempre sentiu que havia algo não dito sobre sua origem. No quarto de Helena, agora diariamente aberto, as lembranças da maternidade invadiam seus sonhos. A imagem de um berço vazio, o choro desesperado, o sangue que subiu à cabeça quando ouviu dos médicos: desculpe, mas sua filha foi levada, não sabemos por quem. Era uma dor que o tempo não apagava. E agora aquela dor ressurgia, mas junto dela vinha uma centelha de esperança. A esperança de que, talvez, sua filha estivesse viva e estivesse bem ali, servindo café, sorrindo e carregando no peito a última lembrança que restava de um amor interrompido. Era como caminhar sobre cacos de vidro. Helena Montes observava Ana com uma mistura de ansiedade e ternura. Já haviam se passado 3 semanas desde o primeiro encontro. O restaurante já não parecia mais um acaso. Era quase uma rotina. Mas ela ainda não conseguia dizer. Não com todas as letras. Ela precisava ter certeza. Foi por isso que contratou um investigador particular. Um homem discreto, experiente, que em poucos dias trouxe documentos, registros antigos e dados que ela não sabia se queria ver. Sentada em seu escritório, Helena folheava os papéis com mãos trêmulas. Os olhos marejados pausaram sobre a cópia da certidão de nascimento de Ana, registrada aos 4 meses de idade. Nome da mãe, Célia Andrade. Pai, desconhecido. Cidade distante da maternidade onde sua filha havia sido sequestrada. Sem registros de adoção legal, sem histórico de hospital. Tudo estranho. Tudo incompleto. Helena apertou os olhos. O colar, a idade, as feições, os silêncios, os papéis, tudo apontava para o impossível. Mas e se fosse verdade? Ela não podia correr o risco de perder de novo. Por isso, decidiu mudar a estratégia. Chamou Ana para uma conversa. Gostaria de lhe fazer uma proposta.
disse, após pedir um café no restaurante. Estou procurando uma jovem para um projeto social que estou criando dentro da minha empresa. Você me parece dedicada, educada, gostaria que considerasse. Ana a olhou com surpresa. Eu? Trabalhar na sua empresa? Helena sorriu. Não como garçonete. Algo mais próximo da área administrativa. Você disse que está estudando à noite, certo? Sim, administração. Então, pode aprender muito. E, se sentir que não é para você, está livre para sair. Ana hesitou. A proposta parecia boa demais para ser verdade, mas havia algo no olhar daquela mulher, uma espécie de cuidado contido, de carinho sutil. Tudo bem, respondeu ainda desconfiada. Eu aceito. Na semana seguinte, Ana começou a frequentar a sede da rede de hotéis, um prédio espelhado no centro da cidade, salas sofisticadas, corredores perfumados, recepcionistas alinhadas. Mas o que mais a desconcertava não era o luxo, era a presença constante de Helena. Ela aparecia de surpresa, trazia um café, fazia perguntas sobre sua vida. Ana se sentia observada, mas também acolhida. Certo dia, ao visitar uma das salas internas da mansão da empresária, onde fora chamada para revisar uns documentos, Ana viu algo que a paralisou. Sobre uma estante de vidro havia um porta-retrato antigo. E dentro dele, uma fotografia em preto e branco de um bebê enrolado em manta branca, usando um colar. O mesmo colar. Ana se aproximou instintivamente. Esse colar, murmurou. É o mesmo que eu uso. Helena, que estava atrás, prendeu a respiração. Sim, respondeu com voz baixa. Era da minha filha. Ana virou-se lentamente. Como assim, sua filha? Ela foi sequestrada há 22 anos. Levaram ela do berçário da maternidade. Nunca soubemos por quem. Mas eu mandei fazer esse colar. Era único. Tinha o nome dela, Sofia. O mundo de Ana pareceu girar. Ela levou a mão ao peito, tocou o colar, o coração disparado, a respiração curta. Está dizendo que eu sou sua filha? Eu não tenho provas ainda, Ana, mas tudo aponta para isso. O colar, sua idade, o registro irregular, o nome, os traços. Eu te vi e senti. Aqui dentro, ela tocou o próprio peito, como se uma parte minha tivesse voltado a respirar. Ana deu um passo para trás. Isso é loucura. Não estou dizendo que você deve acreditar de imediato, mas precisamos conversar, investigar, fazer um teste de DNA. Por favor. Você está me confundindo, dona Helena. Eu só quero saber a verdade. Ana apertou os olhos, sentindo as lágrimas subirem. Eu tenho uma mãe. Ela me criou, me alimentou, me amou. E agora, você aparece com essa história dizendo que talvez... Ela não terminou. Apenas virou-se e saiu correndo da sala. Helena não a seguiu. Ficou ali, sozinha, olhando para a foto do bebê e para a porta que acabara de se fechar como uma sentença. Do lado de fora, Ana andava pelas ruas feito cega. Tudo parecia turvo. As pessoas, os carros, as luzes. Chegando em casa, jogou-se no sofá. Respirava como se tivesse corrido uma maratona. Dona Célia estava na cozinha, mas correu ao vê-la naquele estado. Filha, o que aconteceu? Ana levantou os olhos vermelhos. O colar que você me deu... De onde ele veio? Célia ficou pálida. Já te disse, era... Não mente. Por favor, aquela mulher, a dona Helena, disse que sou filha dela, que fui sequestrada quando era bebê. Célia desabou numa cadeira, levou as mãos ao rosto e pela primeira vez ficou em silêncio. É verdade? Ana sussurrou. Depois de um longo momento, Célia respondeu, com a voz fraca como um fio de ar. Eu não te sequestrei, Ana. Eu juro por tudo. Eu te recebi de um homem. Ele me entregou você.
Disse que precisava te proteger, que sua vida estava em risco. Eu não sabia o que fazer, mas eu te amei desde o primeiro dia. Fui sua mãe, da única forma que eu sabia ser. Ana sentiu o chão se abrir, o corpo tremer. Ela não conseguia odiar Célia, mas também não conseguia entender. Quem era ela, afinal? Filha de quem? O silêncio da verdade havia machucado mais do que qualquer mentira. E agora, ela precisava decidir o que fazer com essa dor. Ana não dormiu naquela noite. Sentou-se no chão do quarto, encostada na parede, o colar ainda em suas mãos. A luz da rua atravessava a cortina fina, desenhando sombras no rosto tenso da jovem. Na sala, Célia permanecia calada. Olhava para a porta entreaberta do quarto como quem espiava um abismo. Por dentro, tremia. Por fora, parecia pedra. Era como se 22 anos de amor estivessem prestes a escorrer pelo ralo da verdade. Na manhã seguinte, Ana se levantou com o rosto cansado e os olhos vermelhos. Mas havia algo diferente no seu andar. Um silêncio firme, como se tivesse feito uma escolha, ou ao menos decidido ir atrás dela. Vou sair, disse com voz seca ao passar por Célia. A mulher assentiu, sem coragem de perguntar para onde. Ana saiu pela rua sem pressa, o colar pendurado no pescoço como um peso e um farol ao mesmo tempo. Ela não sabia ao certo o que faria, só sabia onde queria estar. No restaurante, olhou para as mesas, os balcões, os copos, os pratos, tudo igual. Mas dentro dela, nada estava mais como antes. Foi até o fundo, onde as janelas davam vista para a avenida. E lá estava Helena, sentada sozinha, sem maquiagem, sem joias, sem seguranças. Apenas uma mulher com os olhos presos à porta, como se esperasse algo que duvidava que viria. Ana caminhou até ela em silêncio. Parou de pé diante da mesa. Helena a olhou com surpresa, depois com um alívio que transbordou nos olhos. Achei que você nunca mais viria. Ana não respondeu de imediato. Puxou a cadeira e se sentou devagar. Você tem certeza? Perguntou direta. Helena respirou fundo. Tirou uma foto dobrada da bolsa. Colocou-a sobre a mesa. Era uma imagem antiga. Nela, Helena sorria, segurando um bebê nos braços. Ao redor do pescoço da criança, o mesmo colar. Eu mandei fazer esse colar quando descobri que estava grávida. Tinha o nome Sofia gravado no verso. Era meu sonho. E quando você desapareceu, eu me senti morta. Durante 22 anos me culpei, me torturei, me fechei. Ela parou, olhou para Ana com ternura. Quando te vi no restaurante, eu soube. Antes mesmo do colar, eu senti. E eu sei que isso não basta. Mas queria que você soubesse que, se você for mesmo minha filha, eu nunca deixei de te procurar. Nunca deixei de te amar. Ana apertou os lábios. Piscou para afastar as lágrimas. Minha mãe, quer dizer, a mulher que me criou, ela não sabia de tudo. Um homem entregou a mim a ela. Disse que era para me proteger. Ela me amou, me educou, me deu tudo o que podia. Eu não consigo odiá-la, nem mesmo agora. Helena assentiu emocionada. Nem deveria. Quem ama, cuida, mesmo sem laços de sangue. E você teve sorte. Ela te salvou, mesmo sem saber de toda a verdade. Ana olhou para fora, para o trânsito que passava. Eu ainda estou confusa. Não sei o que fazer com isso tudo. Se eu fizer o exame e for verdade, quem sou eu? Helena sorriu, com os olhos marejados. Você é Ana. Você é Sofia. Você é quem quiser ser. Eu não quero te tirar de ninguém. Só quero poder existir na sua vida. De alguma forma. O silêncio se assentou por alguns segundos. Então, Ana puxou a foto sobre a mesa. Olhou atentamente para o bebê. Eu sempre senti que faltava algo. Nunca soube o quê. Agora, talvez eu esteja começando a entender. Ela levantou o olhar. E se o teste confirmar?
A gente recomeça? Helena apertou os olhos, contendo o choro. A gente constrói. Não precisa ser rápido, nem perfeito, mas com verdade. Ana assentiu. Elas ficaram ali, em silêncio, pela primeira vez como duas mulheres que sabiam, mesmo sem dizer, que pertenciam uma à outra. Naquela semana, o exame foi feito. Amostras coletadas, documentos entregues. As duas esperaram o resultado sem pressa, como quem já sabia a resposta. Na sexta-feira, Helena estava em casa quando o envelope chegou. Ela não o abriu de imediato. Ligou para Ana. Quer abrir juntas? Ana hesitou, mas depois respondeu. Sim. Horas depois, sentadas no jardim da mansão, com os pés na grama e o som dos pássaros ao fundo, abriram o envelope. Helena leu em voz baixa. Compatibilidade genética de 99,98%. Confirma-se vínculo biológico entre as amostras. Ela fechou os olhos, as lágrimas escorreram. Ana também chorou, mas havia paz no choro. Então é verdade, murmurou. Helena segurou sua mão com delicadeza. Só se quiser que seja. Ana apertou os dedos da mãe com força. Eu quero tentar. Naquela noite, Helena acendeu as luzes do jardim. Colocou 2 cadeiras sob a jabuticabeira que ficava ao fundo. Serviu chá de camomila, cortou pedaços de bolo de fubá. Conversaram por horas. Sobre infância, sobre escola, sobre sonhos, sobre vazios. E ali, no silêncio da noite, sem anúncio ou formalidade, nasceu algo novo. Não era um milagre, era um reencontro. E reencontros verdadeiros não gritam, apenas florescem. Depois do resultado que confirmou o que o coração já suspeitava, Ana pediu 2 semanas para se desligar do restaurante. Quis se despedir olhando nos olhos, lavando o próprio avental, conferindo os talheres pela última vez. Cada turno carregava uma lembrança. No último dia, deixou um bilhete atrás do balcão. Obrigada por terem sido casa quando eu só tinha trabalho. Abraços, lágrimas discretas, promessas de visita. E então, a porta de vidro fechou atrás dela. Não como um adeus, mas como quem vira a página com cuidado. Na segunda-feira seguinte, Ana atravessou as catracas envidraçadas da sede dos hotéis Montes. Assistente administrativa júnior. O crachá frio no peito, o estômago em voo. Foi recebida por uma equipe que, instruída por Helena, evitou sensacionalismos. Nada de cochichos, nada de tapinhas condescendentes. A coordenadora Marisa apenas disse, bem-vinda, Ana. Aqui a gente aprende fazendo, e você não está sozinha. E assim foi. Pela manhã, Ana mergulhava em planilhas, reservas, fornecedores e prazos. À noite, seguia cursando administração como sempre fez, só que agora com os olhos menos cansados e o coração mais cheio. Entre um turno e outro, a vida começava a se rearrumar sem alarde. Helena, por sua vez, reaprendeu a ocupar os espaços. Não invadiu, não apressou. Aparecia no escritório ao fim da tarde, às vezes com 2 xícaras de chá na mão e uma pergunta simples. Como foi seu dia? Falavam do que coubesse, uma tarefa que travou, um relatório que deu certo, a professora exigente, o ônibus que atrasou. Pequenos fios sendo trançados dia após dia até virarem trama. Célia, a mãe que criou, foi ouvida pelas autoridades. Seu depoimento soou como deveria. Boa fé. Não houve culpas forçadas nem linchamento moral. Helena a procurou sem advogados, sem imprensa, sem seguranças. Bateu a porta com as mãos vazias e o peito disposto. Ficaram frente a frente na sala simples, com cheiro de café passado na hora. Célia a olhou nos olhos com sinceridade. Eu não sabia, mas se soubesse, ainda assim, acho que não teria devolvido. Porque desde o primeiro dia, aquela menina era minha vida. Obrigada por não ter deixado que ela crescesse sozinha, disse Helena. Ficaram em silêncio por um tempo, cada qual segurando o fio da própria história. Ali nascia um acordo tácito.
Ninguém precisaria perder para que Ana ganhasse. Os meses seguiram. Numa tarde de sábado, Helena pediu que Ana passasse em sua casa. O jardim estava mais vivo do que nunca. Sobre a mesa, uma caixinha de veludo. Ana sentou-se, as mãos inquietas no colo. Abre, disse Helena, com um sorriso que parecia pedir licença. Era um colar, idêntico ao que acompanhara Ana desde sempre. Mas, no verso, 2 nomes gravados, Sofia e Ana. O metal refletiu um breve sol entre nuvens. Eu não quero escolher, sussurrou Helena antes que a filha dissesse qualquer coisa. Sofia é o nome que sonhei. Ana é a mulher que você se tornou. Eu amo as duas e quero que você leve isso com você, onde estiver. Os olhos de Ana embaçaram. Quando conseguiu falar, sua voz era um fio. Eu não sabia que dava para caber tanta coisa num pedaço tão pequeno. Dá, respondeu Helena, tocando o pingente. Quando é verdade, sempre cabe. Abraçaram-se. Não foi um abraço de cinema ensaiado. Foi um abraço com a respiração descompassada, o coração batendo torto, o tempo alargando ao redor. Depois do chá, Helena surpreendeu. Que tal jantarmos na sua casa amanhã? Eu queria agradecer a Célia direito e provar aquele frango com quiabo que você vive elogiando. Ana riu. Ela vai fingir modéstia, mas vai caprichar no tempero. No dia seguinte, a mesa pequena recebeu 3 mulheres e histórias suficientes para uma vida inteira. Helena trouxe flores. Célia ajeitou pratos com um carinho que só o hábito explica. Falaram de coisas simples. Preço do tomate, novela, goteira no telhado. E entre uma risada e outra, os medos foram se acomodando nos cantos, como poeira que baixa. Ao sair, Helena segurou as mãos de Célia. Obrigada por ela. Obrigada por não me tirar, respondeu Célia, sem erguer a voz. 2 mães, uma filha, e um lugar para cada amor. Algumas semanas depois, um pequeno encontro no salão de eventos do hotel celebrou os 23 anos de Ana. Não havia colunistas, flashes, vestidos cintilantes. Havia bolo simples, guardanapos de papel e 2 velas. Uma por Sofia, outra por Ana. Célia acendeu as 2 e brincou. Vai ter que soprar dobrado, minha filha. Eu sopro com vocês, respondeu Ana, sorrindo para as 2 mulheres mais importantes de sua vida. No sopro conjunto, uma promessa: seguir em frente sem apagar ninguém. Quando a noite caiu, Helena levou Ana até a sacada. A cidade era um mapa de luzes. Lá de cima, tudo parecia ligeiramente possível. Há algo que eu precise aprender e que você ainda não me contou? Perguntou Helena com doçura. Ana pensou por um segundo. Talvez que mãe não é uma palavra que se toma na força. É uma palavra que a gente merece, dia após dia. Helena assentiu, os olhos úmidos. Então me deixa merecer. Ana encostou a cabeça no ombro dela. Já está merecendo. E ficaram assim, quietas, assistindo a cidade respirar. Sem pressa, sem manchete, sem final milagroso. Apenas uma história recomeçando do jeito certo. Com verdade, paciência e amor. Algumas perdas não se consertam, se acolhem. E quando isso acontece, o que parecia ausência vira espaço. Espaço para o que nasce, enfim. E foi assim que Helena, Ana e Célia aprenderam a viver numa casa com 3 portas abertas. Uma para o passado, outra para o presente e a terceira para tudo o que ainda vem. Se essa história tocou seu coração, se você também acredita que o amor de mãe é eterno, então deixa um like agora mesmo. Escreve aqui nos comentários. Você acredita que os laços do coração podem ser mais fortes que os de sangue? Aproveita e nos conta de qual lugar você está assistindo esse vídeo. E claro, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui, você encontra histórias emocionantes como essa, que aquecem o coração e fazem a gente refletir sobre o que realmente importa.
Compartilha esse vídeo com alguém que precisa acreditar no poder do reencontro. Porque às vezes, uma simples história pode transformar o dia de alguém. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima história.